Começa agora na Clube FM, Lugar da Fala. Estamos de volta com o Lugar da Fala aqui na Clube FM 95.7. Meu garoto, a coisa aqui, eu vou te falar, tem que aquecer a garganta, porque eu já estou aqui. Reclamam que eu venho de bermuda, mas neste calor intenso, só mesmo o coordenador de campanha e também coordenador da transição aqui por parte da prefeitura, Marcelo Cortez, e Frederico Reis, advogado, também conosco aqui. Ele que é especialista em direito eleitoral, me confidenciou aqui que o que está rolando de pedidos de cassação de registro ainda é uma coisa de maluco. É uma coisa de maluco. Tem muito ainda, hein? Ação cassatória, não pedir registro. Mas antes da gente trocar uma ideia sobre isso e também sobre a questão da transição na Prefeitura de Londrina, o nosso Cuco, que agora está dominando este pedaço por agora, Frederico Reis, por favor. São 19 horas, 5 minutos e 10 segundos. Cara, ele faz a maior impostação Marquinho, de voz você pra dançou. falar isso Você aqui, dançou. rapaz. Que coisa louca. Mas olha, antes de a gente começar a falar sobre a transição em Londrina, dois grupos estão trabalhando, né? Um grupo por parte da prefeitura, que é coordenado aqui pelo Marcelo Cortez, que nos deu a alegria de trazer o seu bom humor aqui para nossa conversa. Sempre bom-humorado. Ah lá, sempre bem-humorado. Esse aí ainda nem me xingou ainda. Rapaz, olha, não, mas tá começando agora. Tá de boa, é verdade. 2 minutos, né? Também, pelo lado do Thiago Amaral, que é o prefeito eleito, convidamos, mas ainda não conseguimos confirmar, que é o Gerson Guariente, que é engenheiro, e já foi presidente do Sinduscom, também outras funções do associativismo, e ele deve vir em breve, logo que o pessoal lá o libere, porque tá um cerco lá, não estão querendo deixar ele vir aqui conversar com a gente. Mas vamos, algumas boas notícias hoje, viu, Frederico e Cortez? Acho que talvez a melhor notícia, ou pelo menos assim, mais simpática pra gente aqui, é que Lídia Maegima, juíza, desembargadora, ela foi eleita hoje a primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça do Paraná. Ela concorreu neste segundo turno das eleições, teve 2 turnos lá, hein? Coisa chique, hein? Ela concorreu contra o desembargador Jucimar Novochadlo. Que nome esquisito, ô Jucimar, pelo amor de Deus, e perde por essas coisas também, viu? Ela fez 74 votos contra 51 votos do desembargador Jucimar. É a primeira, já repito, desembargadora mulher a ser eleita presidente do Tribunal de Justiça. Mais do que isso, ela é formada na Universidade Estadual de Londrina, ela nasceu aqui em Arapongas e foi juíza da Quinta Vara Criminal, foi presidente do Fórum aqui de Londrina. Eu tive o prazer de conversar com ela várias vezes, entrevistei ela várias vezes, e é um prazer realmente furar essa barreira, porque convenhamos, né? O Tribunal de Justiça, décadas e décadas e décadas, só o barbado lá assumindo. Só uns 114 anos. Exatamente, 114 anos de Tribunal de Justiça. A primeira, parabéns, doutora Lídia. E eu tenho umas histórias curiosas dela, mão firme, hein? Mão pesada, né? Mão pesada. Espero que continue assim. Outra informação interessante de hoje, né, é que o projeto Parceiros da Escola, que é do governo Ratinho Júnior, que visa, entre outras coisas, terceirizar alguns serviços das escolas estaduais, está sendo repudiado por bispos e arcebispos de todo o Paraná. Eles fizeram um documento pedindo e orando pela alma de Ratinho Júnior para ver se ele mude essa opinião dele e pare com essa confusão, porque só está dando confusão, viu? Outra coisa importante... A última vez que bispos e arcebispos e padres fizeram algum manifesto,
deu muito certo, não. Né? Cara, mas desde que eu lembro que existe igreja, eles fazem. Qual que é o problema? Só não dá certo, né? Tirando isso. É verdade, é bem complicado. E hoje eu postei no meu blog, que vocês sabem, é o maior blog do sul do mundo, da Vila Recreio, Conrado Scheller, com toda aquela elegância, aquele vozeirão. É verdade. Ontem ele estava lá no evento que reúne carros antigos ali em Cambé, cidade a qual ele é prefeito. Deve ter sido por isso que deixaram ele dar uma canjinha. Cantou Elvis Presley, cantou Raul Seixas, deu uma palhinha nervosa lá. Vai, Conrado Scheller cantar. Tá devendo uma volta aqui, viu, Conrado? Disse que hoje tinha gravação em um podcast, também não ia poder vir. Mas voltando à nossa aqui situação em Londrina, vamos trocar uma ideia agora com o Marcelo Cortez. Ele está na administração pública desde o início do mandato do Marcelo Bellinati. Também já esteve em outras administrações e agora coordena... Brilhante advogado. Bom, isso você que está dizendo, né? Tem estirpe de advogado, tem estirpe. Vem de um berço de advocatício. Eu tô sabendo. O seu pai também foi servidor público, né, Marcelo? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite ao Dr. Frederico. Vou fazer uma correção. O Dr. Frederico é se não o melhor advogado de direito eleitoral em Londrina. Ô, Canequinho, diz que eu sou o melhor jornalista que tem nesse Brasil. Ele não pode mentir. Mais ou menos. Aí nem os padres fazendo uma oração, reza vai te ajudar. No caso aqui, o Frederico, a gente tem uma amizade, nem vou falar de quantos anos, Cláudio, Sim. porque a gente vai passar um pouquinho de vergonha. Isso. Sim. Mas o Fred sempre foi um bom amigo e um grande advogado. Isso aí... E foi, inclusive, advogado agora na campanha. Teve muito trabalho, né? Foi uma campanha bem acirrada. Acho que continua tendo, viu? Que eu tô tendo. sabendo. Mas faz parte, né? Faz parte do processo eleitoral. Agora acabou o processo eleitoral. Nós temos que agora para vocês continuar a vida. Londrina, a cidade não pode parar, nem tampouco a população também deixar de sofrer ou a dissolução dos serviços públicos, né? Eu sempre digo que o processo eleitoral não pode parar a cidade, né? As pessoas confundem às vezes, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, daqui o doutor vai dizer, não pode, a prefeitura não pode parar e o cidadão não pode deixar de ser atendido. O que a gente tem que tomar cuidado sempre, dentro de uma transparência, de um certo cuidado, é que as ações não ultrapassem não privilegie alguma das partes. Ou causam um desequilíbrio na eleição. E não aconteceu, e creio que seja o normal e natural. Sim. E agora o processo, como você bem disse, Cláudia, é de transição, né? Só queria dizer, em relação à doutora Lídia, ela foi minha professora na escola de magistratura. Ela é uma pessoa de pulso firme. Ela tem todas as prerrogativas, creio eu, para ser a presidente do nosso tribunal. Sim. Fico muito feliz, principalmente por ela ter a carreira dela ser principalmente lembrada por Londrina, né? Ela ficou muito tempo aqui, então isso é um motivo de orgulho, a gente tem que ter orgulho. Em relação ao projeto das escolas, existe até um questionamento, salvo engano, no tribunal. Sim. Da constitucionalidade do projeto. Da constitucionalidade. Mas eu vejo assim, na época até eu me manifestei, se me permite aqui falar um pouquinho. Claro. O que eu achei que ficou estranho, doutor e Cláudio, foi que o processo o projeto foi aprovado muito rápido, sem uma discussão um pouquinho mais ampla. Aliás, como a maioria dos projetos de interesse do governador lá na Assembleia, né? Eles atropelam sem dó, né? Eu me lembro até que me pediram assim, qual que é a tua opinião? Eu falei, eu não sei, porque é difícil conhecer o projeto. E todo mundo que dava opinião, ele não dava opinião do projeto, o artigo tal, ou tal situação. Sim. As pessoas levaram para um outro campo. Ficou-se naquele campo da direita, da esquerda, sim. Enfim. E não é isso, né? Eu creio mas que sim. Possivelmente, Marcelo, inclusive por conta dessa falta de debate, né? Não houve, na verdade, debate. Do nada, aprovou e todo mundo ficou olhando. Não sei nem dizer assim. Se é bom ou ruim, exato, né? Porque se tivesse havido um debate um pouco mais amplo, você principalmente... podia opinar, porque realmente exatamente. ficou... Eu conversei com alguns deputados, os caras ficavam me olhando tipo assim, desculpa, eu não posso falar porque eu também não sei o que está acontecendo. Exatamente. Sabe? Aí tem uns critérios lá de como vai ser a avaliação. E a preocupação, em princípio eu tive essa preocupação. Eu confesso que eu li, depois que eu fui ler o projeto,
Então, vai ter umas avaliações que vão poder criar alguns bônus e melhorias para aquela escola. Agora, você imagina, num bairro X, a escola vai melhor na administração, na outra não vai. E quem acaba se prejudicado é a população. Mas é difícil falar se é bom ou ruim. Eu creio que tem que ser tentado e se não for, tem que ser novamente reavaliado. E aí, dentro daquilo que acertou ou errou, eventualmente não deu certo, a gente possa fazer uma nova composição, um novo jeito. Então, a única crítica que ficou naquela época, eu falo a mesma fala que eu tive naquela época, eu tenho hoje. Eu não vi ninguém vindo aqui explicando tecnicamente, olha, é assim, isso. Como também tem gente que fala contra, que também que joga... Marcelo foi no CERN, né? Assim, eles pegam a ideologia direita e esquerda e colocam em todos os projetos como se aquilo fosse essencial. Às vezes eu brinco fazer um buraco na rua de direita ou esquerda. Aí alguém me disse, depende de onde que vem o carro, né? Exatamente. Pode ser. mas a solução do buraco de rua não tem ideologia, né? Você tem que tampar. Exatamente. Você tem que consertar. Então, assim, aí quando se leva para esse campo, aí foge um pouquinho da racionalidade ou até mesmo da discussão de como tem que ser feito, né? Então eu não acredito nisso. Eu acredito mais se o projeto fosse discutido, fosse amplamente divulgado da forma que seria colocado. Enfim, agora nós estamos aqui opinando. Sim. Sim. Mais uma opinião, mas não uma opinião assim concreta daquilo que de fato a gente poderia estar participando. Aproveitando que vocês dois entendem muito de política, eu vou fazer mais uma perguntinha antes da gente falar realmente sobre transição. Nós estamos com uma situação curiosa aqui no Paraná, que o prefeito de Assis Chateaubriand, né, que foi prefeito eleito agora, o Marcel Micheleto, que já foi secretário de Ratinho Júnior. Também deputado, né? Isso, deputado estadual, e ele concorreu a essa reeleição com a esposa de vice. Ele ganhou a eleição. Agora há uma conversa muito forte que ele pode renunciar ao cargo de prefeito, ou seja, nem deve assumir e renunciar. Só que eu precisava entender um pouquinho disso. Porque se para ele ser diplomado, ele tem que renunciar antes do cargo de deputado ou não? Para ser diplomado, ele não pode ser deputado mais, né? Certo. Porque o que está acontecendo? Exatamente. Então ele teria que renunciar antes. Aí ele não poderia voltar a ser deputado. Mas a conversa tá. Parece que teve alguém que conseguiu isso lá no Nordeste e tal. Né? Tem até um caso que ele está abrindo mão para a mãe dele ser prefeita, né? A mãe era vice, para a mãe prefeita, e parece que encontraram uma brecha. Mas eu acho curioso, porque para ele ser diplomado prefeito, né, ele precisa renunciar. Mas ele pode renunciar antes de ser diplomado? Por exemplo, ele pode renunciar a ser prefeito antes da diplomação, porque se ele não for diplomado, não significa que ele ainda não é dono do cargo. Pode. Ah, é? Rapaz, que rolo! Porque veja você, se ele não for diplomado, neste caso específico, não vai ter uma nova eleição, vai assumir o vice, né? Porque já teve a contagem de voto, não tem nulidade de voto, né, Marcelo? Vai assumir o vice, né? Agora, fica engraçado ele renunciar a uma coisa que ele ainda não é, né? Então, por isso que eu tô achando... Como é que ele vai renunciar se ele ainda não foi? Ele renuncia à diplomação, né? Não renuncia, ele não comparece, não é diplomado. Certo. Mas automaticamente não tem uma nova eleição. Nesse caso, não, porque não tem nulidade de votos, né? Não tem... Os votos não são nulos, os votos são válidos, né? Entendi. São coisas estranhas, né? Que pode acontecer. Tem uma deputada federal de São Paulo que foi vice do Curitiba, né? É verdade. Então, a senhora do Sérgio Moro. Agora, você fala curioso, eu falo triste. Eu também acho triste. Veja porque bem, você está enganando o eleitor, né? Também. Bem, assim, vamos falar bem reto. Você está enganando o eleitor. Você vai lá, convence o eleitor que você é a melhor opção, daí de repente você pega, e por coincidência a esposa, né? Não, uma coisa, a mãe. Eu creio que são duas coisas até que acho que até fica pior, né? Aí depois você vê por que a abstenção é alta. Exatamente, as pessoas não entendem por que as pessoas deixam de votar. Infelizmente é isso. É o discreto em relação ao próprio resultado da urna. Quer dizer, o sujeito ganhou, com todo respeito, ele é uma pessoa bacana, foi um bom secretário.
atualmente é secretário, e administração, deixou para continuar agora como deputado. Aí agora já vai para prefeito, enfim, é uma situação bem atípica, eu diria triste, Cláudio. Já vai para prefeito triste. Tão somente para colocar a mulher dele, sai... Aí você pega em Londrina, a gente teve um caso, essa eleição, e creio que isso não deixa de ter legitimidade, mas o nosso prefeito, o eleito, ele teve 36% dos votos em Londrina. Ou seja, não alcançou a maioria, se né? somar o voto inválido. Sim, é maior. Inválido, nulo, é o primeiro lugar. Fica em primeiro. Isso traz para a gente uma reflexão, né? Que os candidatos não conseguiram atrair a população para votar. Aí você pega e narra um caso desse, embora não seja de Londrina, mas as pessoas ouvindo isso e falam, é por isso que eu não vou lá. Aí agora, né, doutor, que você paga por Pix R$3 e pouco, o cara vai pescar, vai sair, vai aproveitar o dia e não vai votar. Então, assim, ou a gente deixa de ser obrigatório o voto, aí nós vamos ver que realmente as pessoas não acreditam, né, na classe política, não digo as pessoas, muitos são bons políticos, mas eu digo na classe em geral, né? E a gente faz essa reflexão, porque as pessoas não estão interessadas. E o que mais me entristece é que, assim, torcer que as coisas dê certo, e as cidades que a gente vê o cidadão reclamando, mas quem foi votar, então você não pode reclamar agora. Não é o nosso caso. 146 mil, né? Foi de brancos, nulos e abstenções. Isso. Então, assim, é muita coisa. Então, assim, é uma reflexão que todos têm que fazer, todos que participam de um processo eleitoral. Então, nesse caso aí, tá pronto, tá dito por quê. Sim. Vamos então falar um pouquinho da transição. Houve muita especulação quem que ia compor os grupos, né? O grupo por parte da prefeitura, o grupo por parte do Thiago Amaral, o prefeito eleito. No caso da prefeitura, Marcelo Cortes, que hoje é secretário de planejamento da prefeitura, foi por muito tempo presidente da CMTU, que é quase uma prefeitura também, de tanta coisa que tem lá. Lá tem cada contrato que você nem imagina, de tanta coisa que os caras têm que resolver lá. E por parte do prefeito eleito, então, temos lá compondo o grupo o Gerson Guariente, que eu já tinha dito aqui, ele foi presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil, é uma pessoa muito atuante na cidade. Ele é um cara moderado, conversei com ele inúmeras vezes, é um cara que estava sempre na prefeitura, né, participando e tal das atividades da prefeitura. Tem também o professor Marcos Rambalducci, que é da Universidade Tecnológica do Paraná, é um economista bem conhecido na cidade, ele faz várias ações, pesquisas e tal. E também tem o Diego Menon, né, que trabalha com marketing faz muito tempo, já foi superintendente da Associação Comercial de Londrina, né. Temos também o Pintor, né, o Roberto Pintor, que já foi por muito tempo diretor do Sindicerve e vai fazer também essa ligação entre a prefeitura e principalmente os servidores e a nova equipe, né. E para você, Marcelo, que vai coordenar essa coisa toda, como é que foi receber essa incumbência? Foi daquele jeito tradicional do prefeito? Chama na sala, sinto muito, mas é você que vai assumir esse negócio? Foi mais ou menos isso? Já que não tem, vai tu mesmo, né? Bom, da nossa parte, Cláudio, a transição ela ocorre em relação ao novo governo, eles que precisam e querem as informações da nossa, está ali à disposição e passar toda e qualquer informação que for importante e que, mediante requerimento, a gente fazer essa transição com os secretários atuais, com as pastas, né? Sim. E fica mais o nosso cargo a coordenação no sentido de, vocês querem fazer uma reunião, a gente marcar a reunião, se houver algum problema pontual, a gente vai lá e resolve. Enfim, o que a gente quer é que a nova equipe tenha os números, o quadro da cidade, porque dia 1º de janeiro a cidade muda a gestão, mas ela não pode deixar de ter a sua solução de continuidade. Os serviços continuam, os problemas, as soluções, enfim. O que a gente quer é que o prefeito já tenha uma boa noção de quando assumir dia 1º de janeiro,
Aquilo que é mais urgente ou mais premente, claro, lógico, vai caber a cargo daquilo que ele tem em mente, que o governo dele vai dar o rumo, porque eu sempre falo, cabe a cada gestor dar a sua cara, né? Tem gestores que aplicam mais na saúde, outros na educação, outros em serviços públicos, enfim. Não se trata de certo ou errado, se trata daquilo que é a visão do gestor. Então, o que a gente quer é o quê? Passar o maior número de informações possíveis para que ele já tome pé da situação e ele já vá também tomando as suas medidas. Inclusive, a gente até combinou aqui algumas coisas, o prefeito se colocou à disposição. Nós deixamos agora de fazer novos investimentos, novas parcerias e convênios. Para quê? Para que a transição já tenha conhecimento e a gente possa dar andamento através de decisões da transição. Então, não se mostra justo você começar uma coisa agora e deixar... Só largar para isso. Eu não acho certo, não faria, não gostaria que fosse feito comigo, enfim. E é isso que a gente tem feito. O Marcelo falou assim, olha, existiam algumas obras, vai ficar a cargo da nova gestão, querer ou não começar, se ela entender, tem as contratações do concurso que foi feito, nós suspendemos, não suspendemos de não contratar, é que nós queremos conversar com a transição. Lógico, cada um falar, se você for perguntar para o secretário de Defesa Social, ele vai contratar todos os agentes. Sim, lógico. Basicamente, vocês estão dando opção para eles, né, Marcelo? Para eles seguirem o exatamente. o rumo, né? O prefeito novo, ele vai ter, olha, eu preciso reforçar tal área. Como você bem disse, o Gerson, ele foi e é nosso conselheiro na CMTU, nos 7 anos que eu fiquei na CMTU, ele foi meu conselheiro de administração, uma pessoa maravilhosa, um cara de bom senso, um cara querido por todos e respeitado, e é um cara equilibrado. É isso que a cidade precisa, de equilíbrio, de alguém que traga, de fato, uma cara e e principalmente atitudes que demonstrem que a gente tem e deve fazer de forma pacífica, de forma confiável as informações para que eles possam tomar as decisões. Agora, vai caber ao novo gestor dar a estrutura e o caminho que ele entender e a gente vai estar ali para auxiliá-lo. É importante também dizer que o orçamento que vai ser aplicado o ano que vem já foi aprovado, certo? Então, por exemplo, a nova equipe ela não chega podendo fazer exatamente o que quer. Né? Ela precisa respeitar o orçamento já aprovado. Mas existem margens assim de ação que eles podem utilizar, que vocês podem inclusive orientar? Existem. Então vamos lá. É o grande problema do primeiro ano, né? Ele trabalha com orçamento que é feito pela administração anterior. No caso específico ali, a gente faz com os funcionários de carreira. Então eu sempre falo para os funcionários, olha gente, eu não vou estar aqui, vocês vão estar e a gente tem que sempre pensar lá na frente. E tem que dar também todo o suporte ao novo prefeito, à nova equipe, para que eles também tenham o conhecimento e dentro desse valor total vocês poderem fazer essas readequações. O que eu digo que dá, Cláudio? Que, por exemplo, a administração atual ela passou de 400 milhões, vou dar um exemplo aqui, para 1 bilhão na saúde. Então era a visão que o prefeito atual tem. Isso não significa que se o prefeito atual quiser dobrar ou quiser diminuir e passar para outra área, enfim. Não estou dizendo que seja, mas cada um tem uma visão. Por exemplo, a assistência saiu, ela triplicou o orçamento dela, enfim. Foram pastas que foram vistas com um olhar diferenciado pelo atual gestor. Logicamente que agora vai caber ao novo prefeito, o Thiago, ele ter essa visão dele, essa visão de governo e ele, dentro dessa perspectiva, fazer essas alterações. Ele pode fazer esse remanejamento? Pode. Agora, lógico que as despesas continuadas, que são projetos em andamento, por exemplo, contratação de médicos, aquelas da assistência, os próprios convênios da educação, há convênios já em andamento, que daí teria um pouco mais de dificuldade, mas nada impede que eles sejam revistos, sejam redimensionados, enfim. Vai caber a ele dar o olhar dele e, principalmente, o caminho que ele quer. O orçamento do primeiro ano fica restrito a isso. Logicamente, daí ele começa a dar a cara dele já na formação do novo orçamento. Né? O que a gente quer é passar um panorama para que ele veja aquilo que é melhor. E dentro daquilo que ele imagina, ele possa fazer. E dentro disso aí, que o orçamento da prefeitura, a gente tem que deixar bem claro. O orçamento é um orçamento enxuto. A prefeitura
embora são números que a gente, né, para nós aqui são números astronômicos, né? Mas ele você está cuidando de 600 mil pessoas, né? E você tem que lembrar que há coisas que intempéries da natureza, algumas coisas que acontecem que fogem da racionalidade e da normalidade. Então você tem que saber aonde aplicar, como aplicar, para que isso se retorne em benefício ao cidadão. Esse é o grande problema. É o administrador ele ter um orçamento enxuto, mas não mais suficiente para fazer as políticas públicas, mas ele saber fazer a correta aplicação e saber tomar a decisão correta aonde aplicar. Às vezes você pode ir para uma área, esquecer outra, enfim. Isso vai caber, e é lógico que dentro da equipe dele ele deve ter já o raciocínio daquilo que ele... Cabe a nós darmos todas as informações. Você já participou também de administrações anteriores, né? E realmente esse primeiro ano de uma nova administração é sempre muito mais complexo. Quando vocês assumiram essa administração com o Marcelo Bellinati, quais foram as jacas mais complicadas que vocês encontraram e que, por exemplo, essa administração que vem, quais são os problemas mais proeminentes que vocês vão mostrar para eles que tem que ser resolvido? Veja bem, não é uma crítica, mas é uma constatação. Isso eu tenho a documentação que comprova. Quando nós assumimos em 2017, cortou-se totalmente os serviços públicos na CMTU. Cortar o mato das escolas. Aí você assume dia 1º de janeiro, que é um período difícil. Período bacana, né? Que chove todo dia, sol do caramba. Rapaz, mato você olha crescendo, é uma beleza. Eu ouço ele crescer. Né? Quando chove calor, esse calor abafado, ele cresce de 4 a 5 centímetros no dia. Então é uma coisa que sai do ponto, né? E nós assumimos que esse grande problema de você começar já numa situação de você ter que construir uma coisa parada de 6 meses. Então é difícil. Nós não vamos fazer isso, né? Logicamente, ele até me perguntou, né? Mas o que você acha? Eu falei, olha, lógico que vai caber o teu olhar, né? Às vezes o orçamento que tem para fazer determinado serviço não é suficiente. Você vai ter que incrementar ou você vai ter que... Enfim, cada um vai dar o seu olhar. Mas nós tivemos essa dificuldade. Nós tivemos a dificuldade, por exemplo, da questão da merenda nas escolas. Eu estou falando pela CMTU, que foi ali que eu assumi, né? Eu comecei na Coab, na verdade, né? No primeiro ano. Fiquei 8 meses lá. Eu assumi dia 7 de janeiro, eu recebi uma notificação da Caixa Econômica cobrando 120 milhões da Coab. Quer dizer, eu comecei bem lá, né? Bem... Ou seja, eu não tá acostumado. Depois do susto, o que dá para fazer, por exemplo? Sentar e falar, vamos conversar? O município vai receber um dinheirinho ainda. Acho que houve uma precipitação da Caixa Econômica nesse sentido. Então, depois para a CMTU, a gente teve serviços que até então não estavam acontecendo. Por exemplo, nós tínhamos a educação ambiental que era na CMTU, por uma questão de verba, jogou-se para a SEMA. Sim. Simplesmente para dizer que tinha, mas teve dificuldade de orçamento. Mas são coisas que o gestor à época entendeu que era possível ser feito e que ele fez. A gente não pode... Eu não estava lá na hora, não sei por que foram tomadas essas decisões, mas estou dizendo que foram dificuldades que nós tivemos. Você está falando que não vai ter essas surpresas para essa nova administração. Não, nós não vamos cortar serviços, não. Nós não vamos começar novos serviços, nem tampouco novas obras, sem que a transição resolva e assim entenda. Porque eu entendo que é o melhor caminho. Eu não posso começar um convênio agora... Isso é até decente, né, Marcelo? Né? Lógico. Mas vamos começar um convênio aqui, deixar, por exemplo, para 24 meses. Pô, aí eu não acho certo. Você com um mês vai deixar ele... Não estou dizendo que não seja necessário não, mas eu acho que a pessoa... Eles têm que participar da situação. A decisão tem que ser deles, né? Decisão mas, conjunta, né? Nesse aspecto, houve uma mudança também de comportamento dos prefeitos que assumem, né, de uns tempos para cá, né? Porque eu lembro que antigamente o cara assumia e falava, não, para tudo, vamos começar a fazer tudo de novo e fazia de outro jeito. Eles faziam uma auditoria. Exato. Para tudo e vamos fazer de tudo. E isso demorava uma eternidade para recomeçar tudo, muitas obras que estavam pela metade, segura aí, uma rua que às vezes faltava 50 metros para terminar, e a coisa enrola. E eu percebi que nas últimas administrações, na verdade, houve uma consciência que é preciso terminar.
né, essas obras em A andamento. gente tem que sempre deixar claro, né? Por exemplo, na administração do prefeito Quiref, estou falando aqui respeitosamente, eu até vi uma fala dele, ele falou assim, olha, aquilo que eu entender que são coisas boas, eu vou dar continuidade, aquilo que não, a gente vai pôr a nossa cara. Então, isso foi importante. A cidade passava por um momento de dificuldade política, né, de imagem, e a história vai dizer isso lá na frente, a importância que teve aquele governo nesse sentido, né, de apaziguar, as coisas encaminhar. Então, cada governo, ele tem os seus lados positivos, seus acertos e seus erros. Sim. Só que ao final dos 4 anos você tem que ver na balança se os acertos foram maiores que os erros. E cada um entra com um lastro histórico, né, Marcelo? Você entra com uma... E não adianta você, vai entrar, vai ter uma coisa que você vai falar, poxa, mas isso aqui está assim, não podia estar assim. Agora, o que não tem acontecido foi o que aconteceu no passado, onde um prefeito começava e falava, não, esse é dele aí, não vou dar continuidade. Não deixa... Vocês terem uma ideia, eu não me lembro quem são os prefeitos, tá? Mas nós temos uma usina que ficou mais de 20 anos parada lá na Cia Garcia, lá na Cia O Sheida comprou, na época, o Sheida comprou a usina lá daquela empresa lá de Cornélio Procópio. Isso. Ela tem uma área, né? E ficou décadas lá. Ele deixou a prefeitura, ficou uma década, outra tentaram. Quando eles foram olhar para ver se dava para resgatar, ele já estava obsoleto. Então, assim, esse tipo de coisa que não pode acontecer. A gente tem visto que não tem acontecido. Sim. E a gente tem que entender o seguinte, houve um processo eleitoral onde se disputou. Acabou. Vamos embora, tocar a vida. E para tocar a vida, nós vamos dar uma pausazinha agora aqui no nosso Lugar da Fala, exatamente às 19h35. Quer falar? Fala aí, por favor. Qual o horário, Fred? Qual horário, Frederico Reis? Nosso Cuco, por favor. São 19h35 e 20 segundos. A gente já volta para continuar com esse papo gostoso com Marcelo Cortez, o sorriso mais rasgado da Prefeitura de Londrina. Estamos de volta aqui no Lugar da Fala, a audiência tá bacana aqui. Maurão, um abraço, Maurão. Você faz falta na resenha. André Ramondini também. E também aqui o Cristiano Andrade, professor, né? Um dos caras que mais faz cerveja artesanal de Londrina. Ele disse o seguinte, pra gente mandar um abraço pro Giuseppe. Não vou terminar porque eu acho que é mole, ele acha que é dura e a coisa não vai fluir nesse sentido. Um abraço, Cristiano. Vamos conversando aqui com o Marcelo Cortez, que está fazendo o papel de coordenador neste momento da transição entre a atual administração e a futura administração do prefeito eleito Tiago Amaral. Uma pergunta que já me fizeram hoje de um grande amigo seu, o Teófilo, advogado Teófilo. Ele me diz o seguinte, vocês recomendariam os radares da forma como está hoje pela CMTU? E não gera muita dúvida, muita multa, porque durante a campanha até houve proposta de se aplicar uma advertência. O que você pensa sobre isso? Bom, primeiro um grande abraço ao Fábio. O Fábio foi meu companheiro na escola de magistratura, né? Se eu não me engano, ele está morando no Canadá. Canadá, hoje, né? Então, Canadá. Lá ele não é multado pela CMTU. Talvez ele não esteja aqui no dia a dia, não esteja sabendo o que está acontecendo aqui. Eu fui do CETRAN. O Frederico. O Frederico foi do conselho. Eu quero dizer o seguinte, Fábio. Infelizmente, Fábio, a educação, que é diferente onde você mora aí hoje. E só a sinalização não é suficiente, às vezes, para a gente poupar uma vida. E se tiver que ter radar para poupar uma vida, você tem a certeza que eu aconselharia. Eu digo para você que desde a implantação dos radares, nós perdimos 100 vidas por ano, nós perdemos no ano retrasado 52. Longe de comemorar, porque nós temos 52 famílias enlutadas. Sim, exatamente. É um resultado que traz algum benefício à população. Você fala assim, benefício em ser multado? Eu digo que o radar não multa. O que multa é a ação do cidadão. Eu tenho um exemplo clássico. Dentro da minha casa, eu mesmo. Eu só fui multado até hoje
quando eu estava errado, cara. Que impressionante isso, não é? Eu ia falar. Assim, impressionante. Eu sempre... Marcelo, outra coisa. Para você colocar um radar, é uma série de exigências, né? Sim, não é exatamente. colocando só. Exatamente. Então, só alongando rapidinho aqui. Primeira coisa, eu queria dizer para o Fábio, que se ele estiver nos ouvindo, Fábio, nós temos 300 semáforos em Londrina, 24 são monitorados. Então, em tese, o cidadão tem 276 para ele fazer o que ele bem entender, desde que não seja feito na frente de uma autoridade. Só que, infelizmente, o comportamento que você tem no escuro do seu quarto, você vai ter fora dele. E o que o cidadão tem lá na ponta, sem a observância de um radar ou de uma câmera, ele tende a repetir. Porque os nossos radares, eles têm sinalização a 100 metros, a 50 metros, são fixos e a pessoa consegue a proeza de ser autuada. Então, me perdoe, Fábio, eu não sei se você tem vindo para Londrina, se você tem observado. Nós temos o CONTRAN também, que é quem regulamenta toda a possibilidade de uma colocação. Às vezes as pessoas falam assim, por que não coloca elevada? Sim. Bom, eu falo dois fatores. Primeiro que o CONTRAN não é todo lugar que você pode colocar, que é permitido. Exemplos, aclive, declive, você não pode colocar acima de 8%. Se você sob pena do cara rampar e ir embora. Agora, o dia que talvez um familiar dele, o meu, o seu, de quem quer que seja, estiver numa maca, pergunta para uma pessoa que está um cara da ambulância, pergunta para ele se é fácil passar num quebra-mola, numa elevada, com uma pessoa na maca, com dor. Sim. E a maior reclamação do usuário do transporte coletivo é isso que a gente tem que entender. Não é o fato de colocar um equipamento, é tudo aquilo que envolve. Pergunta para um cidadão, para um idoso dentro de um ônibus, o que é passar numa lombada. Então, gente, às vezes é fácil a gente falar e interpretar, é a indústria da multa. Eu arrisco dizer que é a fábrica do infrator que é boa. A indústria da multa não é boa. Boa. Tá? Vou adotar. A fábrica do infrator ela é pródiga em Londrina. Infelizmente, Fábio, aqui locais que o pedestre ou o cadeirante tem para passar, por exemplo, no meio de uma via, num canteiro, é utilizado por motos. As pessoas passam moto, passa carro, é verdade. Entendeu? O cara vai e estaciona em qualquer lugar, ele tampa a visão da esquina. Aí chega alguém, autua, reclama. Eu sempre faço o exercício, qualquer de nós quatro aqui fizermos. Vai para casa agora e repara quantas coisas você vê errado no trânsito. Você vai ver várias. A maioria não é autuada, infelizmente. Sim. É autuado esse. Eu proibi o radar móvel, que as pessoas reclamavam, né? Inclusive, até acho que o Fábio era um deles. Porque a pessoa fica atrás da árvore. Não, porque a árvore não tem nem frente nem costa. Né? A árvore é árvore. Só que às vezes também as pessoas ficam ali... É um filósofo esse Marcelo Cortez. São surpreendidas pelo radar. Se você andar na velocidade, você nunca vai ser surpreendido. Não vai. Não tem pegadinha. Mas tudo bem, houve um reclame da sociedade, a gente acabou adotando de não fazer com os radares móveis. Os nossos são todos fixos, são colocados, são amplamente divulgados. Nós fazemos, você sabe, você esteve na frente conosco, nós fazemos uma semana, Frederico, com as equipes no local, instruindo o cidadão, olha, a partir de segunda-feira, esse local vai ser monitorado, tal. O que acontece? O cidadão vai lá Agora, só o fato de você poder evitar uma batida, evitar um atropelamento, uma morte, você não tem a dúvida, se precisasse eu colocaria de novo. Porque, Cláudio, bota na sua cabeça, todo e qualquer acidente, ele é antecedido de uma infração. Sim. Por que bate num sinaleiro? Alguém avançou ao vermelho. Por que você bate numa esquina? Alguém não observou a preferencial. As estatísticas. Sim, com raríssimas exceções, às vezes a pessoa pode passar mal, enfim, o carro. O que eu quero dizer é o seguinte, é o ato do cidadão, enquanto a gente não se conscientizar. Porque o fato de você deixar de penalizar, ou deixar de, às vezes, aplicar uma multa, você está dando àquele cidadão, mau cidadão... Você está premiando, né? Premiando ele. E aquele que anda corretamente, as pessoas começam a se revoltar. Eu faço pesquisas durante os anos que eu estive na CMT, se quiser eu trago para vocês. 85% da população é a favor do radar. Sim. Então você desculpa.
Você desculpa. Ah, não, mas é que eu me senti... Outro dia o cidadão falando assim, isso aqui é boa de contar, doutor. O cidadão chegou na minha frente e falou assim, não, eu fui autuado, é um absurdo, eu me senti seguro naquele momento, naquela esquina. Eu falei, olha, primeiro que o senhor veio no local errado, quem aplicou foi a polícia militar. Eu falei, agora, se a polícia está lá, o senhor não sentiu seguro, então de fato, não é isso, as pessoas elas tendem o quê? Ah, não tem ninguém aqui, eu vou passar, e é a hora, aquele meio segundo é onde acontece. Então, assim, são visões, eu respeito todos, só que assim, fica no meu lugar lá. Quem quiser ficar lá, fica à vontade, toma a decisão que quiser. Só que daí vai se responsabilizar por aquilo que acontecer. Eu tomo, Cláudio, eu faço aquilo que eu gostaria, porque é uma obrigação do município, dar equipamento, ter a mobilidade. Agora, eu não quero ser responsável por isso. E eu não vou deixar e nem vou me omitir por isso. Às vezes você toma decisões que não são tão simpáticas, né? Mas é minha obrigação, eu não posso me omitir. Omitir é a pior coisa que tem no administrador. Muito se fala, ele é honesto. Gente, honesto é a obrigação de qualquer cidadão. Sim. Você ter honestidade e ética, isso é da Falando nossa nisso, de criação. Falando nisso, nas transições anteriores, né, em outras administrações, não havia tanta transparência, até por conta das leis novas que foram implantadas, e hoje praticamente a vida toda da cidade está na internet. Então, praticamente qualquer cidadão com algum conhecimento de internet e vontade, porque tem que ter um pouquinho de paciência também, não é fácil, ele consegue esquadrinhar tudo o que acontece na cidade. Eu sei porque, por exemplo, a imprensa ela fica acompanhando dia a dia todas as obras que acontecem na cidade que estão no site da prefeitura. Isso também vai ajudar nesse momento de transição para que a equipe do Thiago Amaral tenha informações suficientes para que isso seja mais tranquilo? Bom, a gente se propôs, além de às vezes, demonstrar onde estão os dados, fornecê-los, né? Agora, esse dado aqui, caso o senhor queira ter uma visão melhor, tem aqui em tal lugar, a nossa obrigação é passar o raio-x de como está a prefeitura. Agora, logicamente, eu sempre falo, discutir o errado eu não vou discutir. Agora, o certo, existem formas de fazer. Às vezes, eu não faria isso, eu faria tal coisa. Nós estamos falando do certo. Agora nós estamos falando aqui do radar. É uma forma, cada um tem um jeito de pensar. O que a gente tem a obrigação é de passar como está o diagnóstico daquilo que a gente entende que é o andamento da cidade e, logicamente, caber a nova equipe também fazer a análise dela. Não adianta você querer achar que você vai assumir, igual você assumiu a empresa lá, né? Você vai comprar a empresa do Maravilha. Não, você vai ter um problema aqui, um outro, você vai ter que acabar colocando a mão mais firme ali, ou dando uma direção diferenciada, enfim. É questão de visão. Agora, eu diria assim, que a prefeitura hoje ela tem as contas equilibradas. Ele não vai ter surpresas, como nós tivemos, por exemplo, de pegar uma ação de 120 milhões do transporte coletivo. Simplesmente porque se descumpriu o contrato. Né? Houve um problema de uma interpretação de uma cláusula que depois ficou para a cidade pagar. Que hoje você paga por mês 5 milhões de precatório por mês aí, que dá a totalidade dos nossos precatórios. Então, esse tipo de surpresa a gente não quer deixar e não quer que a nova equipe tenha. Por quê? Afinal de contas, eu sou cidadão, eu volto para o meu escritório, tenho as minhas atividades, toda a minha família daqui, eu quero que as coisas vão bem. Eu falei, olha, a partir desse momento o senhor passa a ser o prefeito da minha cidade. E como prefeito ele vai ter todo o apoio que precisar e vai ter a minha torcida. Eu quero que as coisas dêem certo. Logicamente, pode ser que as pessoas façam melhor, tenham outras visões, outras interpretações, ótimo, que faça melhor. Eu não creio que ninguém é tão perfeito e nem tão ruim. Sim. Eu creio que são questões de visões. Então eu quero que as coisas que eles tenham o máximo de informação para que possa ser feito. Agora, também achar que vai chegar lá, enfim, as dificuldades tem. não adianta, gente. Mas não é terra arrasada, isso eu digo. Não é. Tanto é que eu vi até o próprio, se eu não me engano, foi o como é que é o professor? Falando hoje que a questão da CIL lá diminuiu, 37% das pessoas conseguiram colocar as contas em dia, que estavam inadimplentes, enfim. Porque houve um aquecimento da economia e também dos empregos em Londrina, empregos formais. Lógico, a gente sabe que no período eleitoral nada disso acontece.
Mas a cidade passa por um momento importante, é importante que se tenha uma continuidade, não de tudo aquilo que é feito, mas de coisas importantíssimas. A essência tem que continuar. Exatamente. Você não pode falar assim, não tem industrialização em Londrina. Foi-se uma opção que teve lá atrás. Não é culpa desculpa, de 3 prefeitos anteriores, ou até mais. Foi uma opção que a cidade fez. Aí agora optou-se por uma outra ótica, né? E isso também demora. Se o processo demorou 30 anos para chegar nisso, também o reverso não vai ser tão rápido. Mas a cidade tem conseguido atrair atração. Por quê? Credibilidade, transparência. Houve obras estruturais importantíssimas. Não adianta você falar, vai trazer uma empresa, não tem nem, às vezes, a rua para dar acesso. Então, muita coisa se fez e muita se fazer. Isso houve um preparo e eu acho que vai ser dado continuidade, porque aí, em princípio, eu vejo no prefeito eleito uma visão idêntica em relação à industrialização. Não é num toque de mágica, mas se a gente der continuidade, a cidade vai ter essa vertente e ela vai de novo crescer nesse sentido. Pra você ter uma ideia, Cláudio, hoje o maior problema nosso na cidade hoje é a mão de obra especializada. Sim. Porque nós sempre fomos prestadores de serviço. As pessoas se preparavam para um tipo de trabalho. Hoje está tendo uma exigência e as pessoas têm que começar agora também a se ambientar nessa nova exigência, que é uma Tata, que é uma Seara, Perdigão, Sadia Perdigão, a própria indústria de elevadores, enfim. Começa a se exigir uma mão de obra mais qualificada aí, e o poder público também tem que ter esse olhar de trazer essa questão para que o cidadão também se prepare melhor. Sim. Esse é o caminho que a gente tem que seguir. Eu creio que qualquer um vai seguir esse caminho. Vocês fizeram nessa administração, enfrentaram, né, alguns problemas assim, muito graves durante o processo todo. Houve. Eu reclamei muito, diga-se, do aumento do IPTU, né, lá da planta de valores. Vocês conseguiram fazer a venda da Sercontel, que era uma coisa que estava engasgada há muito tempo, e também deram uma solução para a questão da Capismel, né? Que problemas maiores, por exemplo, essa administração que assume dia 1º de janeiro, na sua visão, vai encontrar que vai ter que arrumar um jeito de resolver? Bom, eu não vejo grandes problemas, né, sobre essa ótica, tá? A questão do IPTU, a gente tem que lembrar o seguinte, às vezes a gente reclama, só que também o valor que nós pagávamos, todos sabíamos que não era o valor foi correto. Só uma atualização da tabela. Pra você ter uma ideia, as pessoas subiu o IPTU, na verdade diminuiu, a alíquota diminuiu. O que diminuiu foi que, o que aumentou foi a questão da repactuação do valor, né? Que, aliás, Cláudio, nós agora implantamos em relação ao ITBI uma lógica. O cidadão chegava ali, ele comprava um terreno, vou dar um exemplo para vocês, um terreno da Alphaville 2 ali, ele chegava com um contrato de R$180 mil, que é o valor venal, porque não tem construção e tal. Aí você vai no jornal lá, está sendo vendido por 800, por 900 mil, sim, de esquina até por mais de 1 milhão. E o cara, nós começamos a fazer o quê? Bom, você quer pagar o ITBI? Tá, só que o valor de mercado é esse. Ah, não, mas o meu eu paguei nesse. Então tá, então se o senhor quiser, o senhor pode fazer o recurso, reclamar, que nós vamos verificar a sua situação. Agora pode acontecer de até aumentar. Mas de todos ninguém reclamou. Só um cidadão reclamou, mas depois voltou atrás. O que a gente tem que entender é assim, quando a gente exige do poder público uma situação ou um comportamento, o cidadão em troca ele também tem que dar esse comportamento. Não estou dizendo que é bom pagar imposto, se é justo, se é injusto, não estou dizendo isso. Eu estou falando de a questão é o seguinte, se você exige, você tem que também dar a sua conduta. Lógico, na conduta. Aí, às vezes, o cidadão, ele, levei aqui, baixei, paguei menos aqui na escritura e tal. Bom, isso aí é uma forma também de corrupção até, né? De malversação até em relação... Que bonito isso. Você fala umas coisas bacanas. Malversação. Isso bonito, você fala, né? Isso você fala do agente público, quando ele dispõe do dinheiro. Às vezes o cara mistura o CPF dele com o CNPJ da prefeitura, né? Sim. E assim, todo o dinheiro da conta dele vai para a prefeitura. É um prejuízo para o cidadão, né? Sim. Então, assim, a gente brinca que é malversação do dinheiro público. Isso é um termo que se utiliza. E o cidadão também, quando faz isso, ele também traz essa ótica também, no sentido de que, peraí, eu também quero levar vantagem. Então não é assim que funciona, a sociedade não é assim.
E se você quer se organizar, você tem que passar por esse problema de ter esse enfrentamento. Às vezes a cisão ela é importante para que as coisas aconteçam. Então eu falo, lá sempre tem um grande problema. Eu reclamo do trânsito, reclamo do ônibus. Aí eu tenho um caso curioso que eu sempre falo, uma senhora fala assim, eu tenho que andar 3 quadras para pegar o ônibus. Então tá bom, vou pôr um ponto na frente da casa da senhora. Não, na frente da minha casa não. Não, porque daí eles ficam aqui conversando, põe aqui do lado. Aí vai pro lado. Então assim, é uma coisa que a gente fala, mas... Por outro lado, o comerciante adorava, né? Que colocou um ponto na frente do comércio dele. Né? Depende lá, ali esses dias tarde, teve um problema na Montevidéu ali, porque daí o cara queria abrir um portão maior, porque o cara tem direito a uma entrada, né? Por lote, Sim. né? Mas ele queria 2, queria guia rebaixada, queria que tirasse a árvore e o ponto. Então é difícil se agradar. É difícil, gente. Então o que eu quero dizer assim, a gente quer que se organize, mas desde que não mexa conosco. Mexeu, tá tudo errado. É isso que a gente tem que chegar nesse nível de conscientização. É difícil, mas tem que se enfrentar. Então quando eu falei aqui de colocação de radar, de outras medidas que a gente foi obrigado a tomar, tomei porque eu entendia que era correto. Eu nunca fiz nada para prejudicar ninguém. Agora, também você não consegue tomar uma medida e agradar 100%. O que você tem que tentar agradar a maioria e principalmente cumprir sua obrigação. Né? Para encerrar, Marcelo Cortez, que já está na nossa jugular o horário, que horas são agora? Só um pouquinho, são agora 19 horas. Não, Se demorar. não. 20 horas. Para encerrar, a última perguntinha rapidinho. Vai ser uma transição tranquila de ambas as partes? Com certeza. Primeiro pela escolha do próprio Gerson. Né? Um abraço ao Gerson. É uma pessoa que eu admiro, a respeito. Creio que não teremos problemas. Até a própria postura do prefeito Tiago nas primeiras reuniões também foi de suma importância, porque é dele que a gente espera, né, as boas ações e ele como comandante que vai ser, né? Então, isso é muito bacana em relação a isso. O prefeito Marcelo, todos conhecem o jeito dele, a proposta de como ele é. Também o Júnior Santos Rosa também é uma pessoa do bem, uma pessoa Fácil o tratamento. Né? Fácil de lidar, de tratar, exatamente. Então, assim, eu creio que sim, Cláudio, é para o bem da cidade, né? Às vezes a gente fala de alguns locais e a gente tem que admirar em algumas coisas, né? Eu não concordo quando falo que é melhor que aqui. Mas Maringá, por exemplo, eles têm uma política muito que a gente tem que, às vezes, observar. Acabou-se a eleição, pensa-se na cidade. Sim. Independente, o grupo importante. Tal. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa amadurecer, crescer politicamente, crescer nessa forma de pensar. Ninguém é inimigo de ninguém. Ali foram adversários. Inimigo, a gente tem aquela leitura de vida e morte, né? Sim. Adversário não. Adversário foi no momento de ideias, de confronto, que já tiveram juntos também. Tá? E agora é a cidade. E o que for bom para a cidade, pode ter certeza. Da minha parte, da parte do prefeito, já foi dito. Creio muito, confio muito na parte do prefeito Tiago, pelo menos ali nas duas momentos que eu estive com ele, muito tranquilo, ele tá bem tranquilo, bem sereno. E que Deus abençoe ele, que ele tenha toda a capacidade de conduzir nossa cidade. E vamos então encerrando o nosso programa. Frederico Reis, muito obrigado pela participação. Hoje você falou demais da conta. Ele não deixou falar, mas... Marcelo Cortez, um abraço. Marcelo. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. E o nosso anjo da guarda, o Canequinho, que esteve aqui mais uma vez nos ajudando e orientando aqui. Até a próxima segunda-feira com mais um bate-papo gostoso aqui no Lugar da Fala.